Conhecer a filosofia libertária é o que faz a diferença entre um homem de verdade e os libertins de internet. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, surgiu uma forma de pensamento chamada anarquismo, que desafiava a política e as estruturas vigentes. Os primeiros anarquistas tinham uma visão econômica bastante coletivista, um erro que, em grande parte, era desencadeado por uma ignorância da natureza da ação humana e da realidade da escassez. Desafiando esse paradoxo, alguns pensadores desenvolveram uma filosofia que conseguia harmonizar o repúdio à agressão estatal com uma base econômica sólida e virtuosa. Dessa união, surgiu o que hoje chamamos de libertarianismo. Nos dias atuais, o libertarianismo já se desdobrou em várias escolas de pensamento diferentes, visando aperfeiçoar ao máximo suas bases intelectuais e as diferenças estratégicas de seus adeptos. Isso, é claro, é bastante positivo, pois mostra que os libertários estão intelectualmente engajados em forjar uma filosofia com rigor e qualidade cada vez mais crescentes. No vídeo de hoje, passaremos a apresentar uma das correntes mais influentes no movimento libertário, denominada de agorismo, abordando suas características mais essenciais, além de apresentar seu criador, chamado de Samuel E. Konkin. O agorismo é um termo que vem da palavra agora, que eram os mercados livres onde se discutia política na Grécia Antiga. É por essa razão que Samuel Konkin denominou de agorismo a filosofia que prega a liberdade. Sendo essa uma corrente do libertarianismo que pode ser sintetizado na ideia do respeito à propriedade privada e de não agredir indivíduos que não agrediram a ninguém, o agorismo se destaca pela premissa de que nos livremos do Estado. Mas como podemos fazer isso? Konkin explica que qualquer um pode viver fora do Estado se hoje desejar. Essa visão, é claro, não implica que você deva abster-se de usar recursos como as ruas estatais. Mas o agorismo chama a atenção para o fato de que existem opções às quais, embora proibidas, são necessárias caso você queira se livrar do Leviatã. E com isso, os agoristas sonegam impostos a fim de se livrar do roubo que o imposto é, tendo em vista que o Estado é a instituição mais agressora da história. Logo, sua arrecadação nada mais é do que um roubo contra cidadãos inocentes. O agorismo, aliás, não é o primeiro nem o único a defender a primazia dos valores de justiça sobre a norma legal. Pensadores como Henry David Thoreau e outros ainda mais antigos já fizeram ótimas defesas dessa tese. Além da sonegação, podemos citar as criptomoedas como uma maneira de não se submeter à inflação, que também é um roubo, haja visto que a impressão de dinheiro deprecia a poupança de todos que estão sujeitos à moeda estatal de curso forçado. Dessa forma, você salva sua poupança de outras maneiras de guardar e usar o seu dinheiro, como o FGTS, INSS e outros programas do Estado que rendem abaixo da inflação. Outra manifestação do agorismo é o armamento independente do consentimento do Estado. O Estado é, segundo a própria definição vigente, o detentor do monopólio da violência. Só ele pode usar armas, só ele pode proteger você. Assim, ele desarma você para que você se submeta à proteção dele e para que você fique refém daquela prometida e ineficiente proteção que ele supostamente te dá. Esses exemplos, embora resumidos, já nos oferecem uma breve demonstração de qual a atitude de enfrentamento que o agorismo deseja semear em relação ao Estado. A filosofia de Konkin é interessante por si só, mas vale ser vista em conjunto com os fatídicos eventos de sua biografia. Konkin nasceu em 1947 em Saskatchewan, uma das províncias do Canadá, e cresceu em Edmonton, também no Canadá. Estudou na Universidade de Alberta, onde descobriu a política e foi líder da Young Social Credit League, algo como Liga Jovem do Crédito Social, em tradução livre. Ele finalmente descobriu o libertarianismo após ler Revolta da Lua, de Robert Heinlein, um romance libertário que conta sobre a revolução que se deu com a colonização da Lua contra os governantes da Terra. Posteriormente, Konkin foi estudar química na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e, através dos seus colegas de quarto, conheceu os textos do economista Ludwig von Mises e de Murray N. Rothbard, e da romancista Ayn Rand, e então se tornou libertário. Mesmo que durante sua vida ele viesse a experimentar algumas divergências com Rothbard, Konkin já estava plenamente convencido do libertarianismo e fundou sua corrente que conhecemos nesse texto como agorismo. Samuel Konkin se posicionou contra a participação política
em claro conflito com a postura de Rothbard, que naquele momento cultivava uma visão oposta. Conkin e Rothbard sempre divergiam muito em relação à estratégia para um mundo mais livre, o que resultou em alguns debates, mas eles continuaram trocando cartas e cooperando em alguns projetos até a morte prematura de Rothbard em 1995. Como o próprio Conkin reconheceu em uma entrevista em 2002, Rothbard sempre quis manter o máximo possível de opções estratégicas para o movimento. Durante seus estudos, ele também descobriu que o professor Bernardo de la Paz, personagem do livro que havia aberto seus olhos, era baseado em uma pessoa real, o pensador anarquista de mercado Robert Lefebvre. A trajetória intelectual de Conkin culminou na escrita da sua mais renomada obra, o Manifesto do Novo Libertário, na qual ele defende a contra-economia, que é a ideia de uma economia contra o Estado, e onde ele defende o que conhecemos como agorismo, ou seja, a estratégia de defesa da propriedade privada. Claro que, no espaço de um vídeo de poucos minutos, não é possível sintetizar completamente as lições e a biografia desse importante pensador libertário. Dessa forma, alguns detalhes sabidamente ficaram de fora. Mas não obstante, para aqueles que desejam se aventurar nesse fascinante universo da cultura libertária, vale muito a pena dedicar um tempo para conferir essa e outras obras igualmente importantes para a filosofia anarcocapitalista. Obrigado pela sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Dama da Filosofia, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campanha. Até a próxima e tchau!